E hoje eu quero falar sobre mais um aspecto importante em todo esse processo. Já falamos aqui sobre formação da família, sobre mandato cultural, o cuidado que o homem deve ter com o planeta, o cuidado ecológico. E hoje nós queremos, então, destacar mais um mandato, mais um princípio fundamental para que nós possamos viver a vida que Deus planejou que nós vivêssemos. Quando Deus cria o mundo, em cada etapa Ele diz, e foi algo muito bom, muito especial. Mas quando Ele chega ao final, Ele diz que foi o quê? Muito bom. E é isso que nós vamos ler agora, no último versículo do capítulo 1, o versículo 31, Gênesis 1, 31, e vamos ler o capítulo 2 até o versículo 3. A palavra de Deus, então, diz assim: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Nesse texto que eu acabei de ler, nós não encontramos uma ordem direta para o primeiro casal e também, obviamente, para todos nós que acreditamos que a palavra de Deus é uma palavra para nós hoje. Mas nós encontramos aqui um referencial importante acerca do que Deus deseja para cada um de nós. Muitos anos depois, sob a liderança de Moisés, aos pés do Monte Sinai, Deus transforma esse exemplo em um mandamento. Deus transforma esta sua atitude em uma ordem clara, que faz parte de 10 grandes princípios que deveriam reger a vida do povo de Israel e que são princípios que também devemos observar, os princípios do Decálogo. E eu quero então agora ler com você este mandamento que está vinculado a este texto que nós lemos lá em Gênesis. É o mandamento mais detalhado que nós temos em Êxodo capítulo 20. Então, em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, temos agora Moisés trazendo de Deus a seguinte orientação para o povo. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Pois em seus dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu já tenho falado aqui anteriormente sobre a importância do trabalho. Falamos aqui sobre o mandato cultural, que significa esse esforço do ser humano, não apenas para trabalhar, mas para trabalhar descobrindo as leis de Deus, para criar esse mundo, para fazer que esse mundo seja um lugar ainda melhor. Porque Deus deu o mundo, mas deu ao homem inteligência para que este mundo pudesse, através do trabalho persistente, através da pesquisa, se tornar um lugar ainda mais agradável. Isso é importante, especialmente pelo que aconteceu depois. Com o episódio da queda, essa participação humana se tornou ainda mais importante para minimizar os efeitos do pecado. Eu admiro muito quem trabalha com dedicação, quem trabalha com amor, quem trabalha com competência. Inclusive agora, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, estava ali com a Dora e chamei a atenção dela para uma jovem que estava trabalhando ali. Havia diversos bombeiros trabalhando a questão de segurança naquele ambiente, parece-me que é uma norma agora. Então, muitos deles estavam ali simplesmente parados, olhando para o auditório de braços cruzados. Na verdade, praticamente todos eles. Talvez essa fosse a orientação que eles tinham, de ficar ali simplesmente observando
para atuarem se houvesse uma emergência, com seus braços cruzados. Mas perto do local onde nós estávamos, tinha uma jovem, que muito chamou minha atenção, porque ela não se limitava a ficar simplesmente parada e olhando as coisas, observando. Não. Quando ela percebia uma pessoa idosa que precisava de uma ajuda para subir a escada, ela chegava e ajudava aquela pessoa. Alguém que sorria para ela, ela chegava e dava um abraço. E quando alguém andava como que procurando alguma outra pessoa, ela conseguia conectar e ligar as pessoas. Enfim, eu não sei se ela tinha alguma orientação para fazer isso, mas o fato é que ela chamou minha atenção pela maneira como trabalhava. Com amor, com carinho, com competência, talvez transcendendo aquilo que tivessem pedido a ela. Mas num trabalho aparentemente tão simples, fazendo tanta diferença. Eu falo sobre isso porque a importância do trabalho é realmente muito grande. Porque o próprio Deus se manifesta logo no início como alguém que trabalha. E ele trabalha durante 6 dias, que nós sabemos que certamente não são dias de 24 horas, foram longos períodos de tempo. Então Deus trabalhou durante 6 dias e então, depois desse trabalho competente e dedicado, ele descansou. Ele não trabalhou um dia e descansou 2 dias. Ele não trabalhou 3 dias e descansou uma semana. Não. Ele trabalhou árdua e dedicadamente durante 6 longos períodos de tempo. E ao final desse tempo, ele descansou. Só nisso aí nós já temos um exemplo de Deus para nós. Porque tem gente que desiste de trabalhar antes de começar. Ah, não, esse trabalho é muito cansativo, vou me desgastar demais. E aí a pessoa desiste, ou então trabalha uma semana e já pede as contas. Ele muitas vezes faz isso porque de fato não ama o trabalho. Outras vezes é porque é preguiçoso mesmo. Além disso, lá no Antigo Testamento, nós temos de Deus não apenas o exemplo, mas diversas orientações que ele dá para o seu povo, estabelecendo assim um padrão. Não apenas uma parada a cada 6 dias, no 7º dia, mas a terra produziria durante 7 anos e haveria um tempo de descanso. Havia festas que eram celebradas e o povo então parava e descansava. Por que Deus então deu essa orientação? Por que Deus descansou depois da sua obra? Será que Deus precisaria descansar? É claro que ele próprio não precisaria para si próprio do descanso. Por quê? Porque Deus é a fonte de todo o poder. Deus não se cansa jamais. Ele não terminou aqueles períodos de 6 dias exausto, dizendo não aguento mais. Não. Ele poderia ter feito o mundo num segundo, mas escolheu fazê-lo em 6 dias e depois descansar, creio eu, para estabelecer para a gente um parâmetro, para nos ensinar como deveríamos usar o nosso tempo, para estabelecer um modelo, modelando o tempo. Deus dividiu o tempo que nós vivemos em dias, semanas, estações e anos, e ele manifestou então um ritmo de trabalho que serve de exemplo para todos nós. A ordem de trabalho de Deus na criação revela a importância de uma estrutura de trabalho. Ou seja, você não vai trabalhando sem parar e observar determinados tempos de descanso. No período de 24 horas, nós temos um período que devemos parar e descansar. Algumas horas de sono, alguns precisam de mais tempo, outros precisam de menos tempo, mas o fato é que precisamos separar um tempo a cada dia para o descanso. Precisamos separar um tempo a cada semana para o descanso. E eu diria, durante o ano, precisamos também de pausas. Como eu falei, no Antigo Testamento, Deus estabelece esse padrão claramente para o povo. Quando, além do sábado, que era realmente um tempo de parada, de descanso, eles tinham festas especiais, onde eles realmente paravam toda a atividade, como a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, a festa das cabanas e tantas outras. Por que o descanso é tão importante para nós? Já disse que, no caso de Deus, não é porque Deus se sentiu cansado, fadigado, mas ele estava introduzindo uma espécie de plano de manutenção para nós, essencial especialmente depois da realidade da queda. Ele queria anunciar para toda a criação, depois de 6 dias, que o trabalho é importante sim, mas não é tudo que temos, não é a única coisa que nós temos nesta vida. Então, o primeiro aspecto a ser destacado é esse. Deus
com o seu exemplo e com os seus mandamentos, diz que o trabalho é importante, mas que a parada também, a pausa também é fundamental. Então esse é o segundo princípio que eu gostaria que você tivesse em sua mente. Uma pausa cuidadosa, ela aumenta a produtividade. Quando você trabalha durante muito tempo sem parar, há pessoas que se orgulham de dizer, eu não tiro férias, eu não paro nunca. É uma bobagem muito grande. Com certeza você vai ser uma pessoa menos produtiva. Com certeza você vai deixar lacunas na sua vida. Com certeza você não vai cumprir o projeto de Deus de forma plena. Porque a nossa vida não se limita ao trabalho. Aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, frequentemente têm a sua saúde destruída. Frequentemente têm relacionamentos familiares que são conturbados. Além do estresse emocional. Porque quando você trabalha em excesso, você acaba ficando tenso, nervoso e tratando mal as pessoas ao seu redor. Há irmãos que não conseguem, de fato, separar um tempo para parar, para descansar. Eu já visitei pessoas que dizem, pastor, eu tenho aqui um negócio que tem que funcionar domingo. Tem que funcionar de segunda a domingo, sem intervalo. E eu penso, esse negócio, eu queria que desse certo, mas não vai dar certo. Porque esse trabalho intermitente, de fato, não está dentro do projeto de Deus para ninguém. Eu me lembro que quando nós fomos nos Estados Unidos há um tempo atrás, chamou a minha atenção na porta de um restaurante, alguém dizendo, nós não trabalhamos aqui no domingo porque esse é o dia do Senhor. E não trabalhamos também na quarta-feira à noite, porque nós vamos à igreja. Eu falei, achei bem dedicado, né? Esse irmão. Ele separou aquele tempo e fez questão de divulgar isso, e com certeza aquela pausa não fez falta para esse irmão. Não estou dizendo que você tem que agir de forma tão, talvez, radical. Mas estou querendo dizer que você precisa, de fato, separar uma pausa, separar um tempo para o descanso, não apenas pessoal, mas para as pessoas que trabalham consigo, para as pessoas que o servem. O mesmo princípio que você usa para si mesmo, você deve também apresentá-lo, você deve também disponibilizá-lo para as pessoas que trabalham na sua casa, para os seus funcionários. Bem, e aí voltamos então à questão que eu trouxe anteriormente. Se Deus não precisa descansar, será que Ele descansou apenas para deixar um exemplo? Para deixar um exemplo, sim, mas me parece que além disso, há uma outra coisa envolvida nisto aí. O que Deus fez? Por que Deus parou? Depois de 6 dias. Deus parou depois de 6 dias e descansou porque Ele terminou a sua obra de criação. Aquilo que Ele tinha projetado para aquela etapa da sua vida, se é que nós podemos dizer assim, Ele concluiu. Já temos destacado aqui que ao final de cada dia, Ele, vendo de cada etapa, Ele fez uma avaliação, uma autoavaliação e disse, excelente, muito bom. E nós também, olhando para esse exemplo divino, temos que parar e saborear aquilo que fazemos e aquilo que Deus faz por nós e através de nós. Se nós parássemos de verdade para celebrar mais vezes, nós com certeza viveríamos mais tranquilos, menos estressados e sobrecarregados. Deus descansou no sábado ao ver a sua obra concluída. A Bíblia diz que quando Ele terminou, os céus e a terra, tudo, Ele parou e apreciou e descansou. Ele concluiu aquilo que Ele tinha em mente, naquele momento, a construção deste universo. Deus trabalhou e depois descansou, porque nesse tempo de descanso, Ele pôde ver o resultado do seu trabalho. E Ele se alegrou, e Ele celebrou. Nós temos folgas, muitas vezes semanais, e muitas vezes até mesmo período de férias, e não descansamos tanto, porque nós conseguimos arranjar um monte de coisa para fazer nesse período que deveria ser simplesmente uma pausa. Nós vamos enfiando tantas coisas ali, que no final nós nos cansamos no dia do descanso. Terminamos as férias às vezes mais cansados do que quando iniciamos, e deixamos de fazer aquilo que Deus fez. Nós não paramos simplesmente para celebrar. Guardar o sábado, no sentido geral, esse conceito que nós estamos trazendo aqui,
que não é guardar especificamente aquele 7º dia no nosso contexto, é simplesmente parar, observar e agradecer a Deus. O dia do descanso somente será completo e santificado se for um dia em que você olha para trás e diz: esta semana, ou nesse período de tempo, eu concluí aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. Eu consegui realizar. E você então se celebra aquilo que você fez e aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus planejou que você fizesse, você conseguiu realizar. Quando nós temos aquela sensação de dever cumprido, de fato nós conseguimos descansar muito mais, não é verdade? Quando você precisa interromper alguma coisa e está tanta coisa ainda fora do lugar, você não consegue relaxar. Mas quando você estabelece um plano sob a orientação de Deus, cumpre aquele plano e termina aquela obra, você encerra aquela etapa, você pode de fato desfrutar disso plenamente. E não apenas olhar e agradecer, mas de fato celebrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus fez do sábado um dia santo. A palavra santo quer dizer separado. Um tempo diferente dos demais. Um tempo especial. Então Deus separou um tempo especial para celebrar as suas próprias obras. Quando Ele conclui toda a obra da criação, Ele separa esse tempo simplesmente para se alegrar com o que Ele fez. E esse é o padrão que Deus apresenta para nós como exemplo. Por que um período de descanso depois de 6 dias, no 7º dia? Porque nós precisamos, na nossa humanidade, de celebrar esse tempo de forma regular, para que não venhamos ficar muito tempo simplesmente vivendo a nossa vida sem celebrar a presença de Deus. Ah, pastor, mas eu posso fazer isso todo dia? Pode e deve. Você deve ter sempre esta conexão com Deus. Mas a grande realidade é que na correria do dia a dia, dos trabalhos, dos compromissos, grande parte até mesmo dos filhos de Deus não separam esse tempo como deveriam. Quantos de fato realmente separam um tempo diariamente para se concentrar e agradecer e pedir e buscar a presença do Senhor? Nesse caso, esta necessidade se torna ainda maior. E na verdade, quando você faz isso ao longo da semana, não será difícil separar um tempo ainda maior. Nós precisamos então de um período para nos sentirmos revigorados, mas também para um tempo de culto a Deus. Culto individual, culto coletivo. O que eu estou querendo dizer é que o dia de descanso, essa parada, é mais do que simplesmente um tempo em que você diz: bem, agora, no meu dia de descanso, eu vou passar o dia inteiro na frente de uma tela. Eu vou fazer uma maratona para assistir aquele último seriado da Netflix. Eu vou gastar todo o meu tempo nas redes sociais. Não, meu irmão. Claro que não é errado você ver televisão, claro que não é errado você se comunicar com as pessoas nas redes sociais, mas passar todo um dia, todo um tempo, simplesmente gastando a sua energia, ou tentando repor a sua energia fazendo isso, não, com certeza não é o melhor caminho. É um tempo para você chamar a sua família, para você orar com seu esposo, com a sua esposa, para você celebrar as bênçãos. E isso deve acontecer não apenas pegando esse conceito de que mais do que uma semana, mas um período de descanso, no período das férias, por exemplo. Eu não sei como é que você gastou esse tempo de férias, se você tirou férias agora em janeiro. Ou se você vai tirar ainda as férias nos próximos meses. Mas você não deve se concentrar apenas no entretenimento, apenas no lazer. Essas coisas são importantes. Agora mesmo eu tirei 5 dias de férias com a nossa família, como isso foi bom. Mas eu confesso a vocês que além de contemplar as obras da natureza e estar conectando sempre com Deus e agradecendo a Deus por aquelas maravilhas tão especiais que eu estava podendo desfrutar de uma forma plena, foi muito bom parar com a nossa família e orarmos juntos e ouvir o pedido de cada um, a necessidade de cada um. Como é que você está? Porque às vezes a gente está debaixo do mesmo teto, a gente está convivendo na mesma casa, mas a gente não tem muito tempo para ouvir o coração do outro. E esse tempo de descanso, esse tempo de reflexão, é uma oportunidade preciosa para isso. Para você orar com seu cônjuge, para você orar com seu filho, para você escutar o outro. Às vezes o casal está casado há muito tempo, mas não separa esse tempo especial um para o outro. Tempo de descanso, tempo de renovação da aliança com Deus e um com o outro. Isso sem falar
da nossa experiência de que separamos um tempo especial para Deus aos domingos, porque o nosso domingo é o nosso sábado. Não vou aqui entrar em detalhes por que aconteceu, por que nós tiramos ou mudamos do sábado para o domingo, porque o mais importante é o conceito e não o dia em si. Mas nesse dia o que nós fazemos? Nesse dia nós separamos um tempo especial para adoração ao Senhor. Foi esta percepção que trouxe você aqui hoje à noite. Essa percepção que talvez faz com que você na sua casa separe um tempo e desligue de outros programas e se conecte conosco aqui no culto pela internet. Lembrando que quando nós temos a oportunidade de estar presencialmente com os nossos irmãos num lugar dedicado à adoração, com certeza essa adoração ela se torna mais rica, mais completa. Nós revigoramos as nossas energias, as nossas forças nesse tempo. Eu comparo o estar aqui, o vir aqui, você se aprontar, colocar uma roupa própria para estar aqui conosco, com aquilo que um casal faz quando ele está, mesmo depois de muitos anos de casados, alimentando o casamento. Em uma data especial, ou às vezes uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, eles saem juntos para um jantar, a mulher se maqueia, o homem se coloca também uma roupa legal e eles vão celebrar. Esse foi o conceito que eu aprendi quando eu era criança. No domingo a gente separa um tempo especial para esse encontro com Deus. Deus não está conosco o tempo todo, está. Mas mesmo tendo alguém tão especial ao nosso lado o tempo todo, existe um encontro especial com essa pessoa. É o que nós fazemos quando nós estamos aqui. E tudo isso faz parte desse conceito de descanso, que é mais do que simplesmente parar de trabalhar. É parar e refletir. É parar e agradecer. É parar e celebrar as bênçãos de Deus. E precisamos ter um cuidado muito especial nesta guarda deste dia para evitar o pecado. Como assim, pastor? Sim, porque um dos grandes problemas é que nós nem sempre sabemos descansar. Especialmente quando nós não separamos nesse tempo de descanso, um tempo de reflexão, de relaxamento para agradecer a Deus, nós podemos nos concentrar excessivamente no entretenimento. O entretenimento não é ruim em si. Você ter ali pessoas com que você vê um filme, você tem um jogo, né, em família, ou com algum amigo, tudo bem. Mas o problema é quando esse entretenimento, ele leva você a uma situação em que você se esquece de quem você é. Eles podem se tornar pecaminoso quando o filme é inadequado. Quando vai levar você para uma festa onde você não pode estar ali glorificando a Deus, não há um ambiente para isso. O excesso de entretenimento, o excesso de lazer, ele pode ser muito perigoso. Lembre-se que Noé, depois que ele cumpriu o projeto de Deus, ele tinha um novo projeto a ser desenvolvido. Povoar a terra com a sua família. Mas ele foi negligente. Ele se excedeu no vinho e isso trouxe sérios problemas para a sua família, trouxe maldição para a sua família. Foi num tempo de ócio. Lembram-se de Davi? Não foi na hora que ele estava lá lutando que ele caiu. Não foi na hora que ele estava envolvido com as coisas de Deus que ele fracassou. Não. Foi no momento em que ele deveria estar na batalha e ficou lá, simplesmente no palácio, passeando e vê aquela mulher bonita, se sente atraído por ela e começa todo um processo de derrocada espiritual. Um tempo de ócio mal direcionado. Ele cai em adultério. Ou seja, esse tempo do Shabat, do sábado, esse tempo de férias, esse tempo de descanso, ele pode ser um tempo de risco também. E você não tira férias daquilo que você é. Você pode tirar férias de alguns trabalhos que você realiza, mas aquilo que você é, como cristão, como filho de Deus, você não deixa de ser num período de descanso. Mas tem gente que diz assim, não, de férias, eu estou de férias de tudo. Eu estou de férias de ler a Bíblia, eu estou de férias de orar, eu estou de férias de tudo. Eu quero agora viver como eu gostaria. Não. Dentro de casa mesmo, depois de um dia de trabalho, podemos correr o risco de nos fecharmos em nós mesmos sem desfrutarmos daquilo que Deus planejou para a gente em família. Quantas vezes esse tempo de folga é um tempo tão individualista e mal aproveitado, cada um vai para o seu quarto, sozinho,
e liga a sua TV, liga o seu celular, não há diálogo, não há conversa, não há um sentar à mesa. Como é que você gasta o seu tempo livre? Como é que você gasta o seu tempo quando você não tem uma obrigação a cumprir do seu trabalho? É isso que eu estou querendo trazer para a nossa memória nesse momento, para a nossa reflexão nesse momento. Aproveitar bem esse tempo. Ah, pastor, eu não posso ver televisão? Claro que pode. Não posso ver um filme? Pode. Agora, em tudo isso, pense, qualquer coisa que eu esteja fazendo, que eu faça com cuidado e faça para a glória de Deus. E que eu aproveite essas oportunidades para descansar, de fato, para santificar, para recarregar as energias emocionais e espirituais. A reflexão pessoal e diária é importante. Mas sejamos sinceros, nem sempre fazemos isso como deveríamos. E eu diria que até há pessoas que, na verdade, nunca fazem isso. Tem um estilo de vida tão corrido, já acorda com o despertador, tocando e saindo correndo para o trabalho de manhã e estudam à noite. Às vezes tem filhos em casa que demandam um trabalho muito grande e, de fato, tem muitas demandas, corre para lá, corre para cá com o filho adolescente. É preciso uma disciplina pessoal extraordinária e, às vezes, o apoio de outras pessoas para que ele possa separar um tempo especial para Deus no dia a dia. O duro é quando a pessoa tem essa rotina toda e nem consegue, no final de semana, separar um tempo de descanso. Não consegue, na sua agenda, separar um tempo de férias para dizer, agora sim, Senhor, eu vou poder dedicar esse tempo maior para o nosso relacionamento. Como é o seu ritmo de vida? Quando trabalhamos de forma intermitente, sem essas pausas, nós perdemos o foco, nós nos sentimos esgotados emocionalmente, fisicamente, perdemos o senso de missão com toda certeza. Então Deus nos orienta. Ele diz, pare, descanse, recarregue as suas energias, brinca, sorri, use de fato o lazer para renovar as suas forças, mas não cuide apenas do seu físico, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Eu creio que as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu gosto de trabalhar. Isso não é uma virtude, porque Deus me deu uma missão e eu gosto da missão que Deus me deu. Eu sinto prazer naquilo que faço. Mas também posso dizer que aprendi muito cedo a importância de separar um tempo para o descanso, para o lazer. Especialmente no contexto da minha família. Nós fazemos isso de forma regular. Algumas vezes a família toda, agora que os filhos, alguns já não estão mais conosco. Mas nunca me arrependi de dizer, não, eu não devia ter tirado esse período de férias, de descanso, de lazer. Porque a vida prossegue. Pode ficar faltando alguma coisa, mas Deus é que é dono da obra. E se nós não podemos fazer uma determinada coisa ou atender uma pessoa porque estamos em período de descanso, eu creio que Deus vai suprir isso de alguma maneira. Mas eu quero desafiar você. Mesmo que você não possa tirar 30 dias, não é? Tire 4, tire 5 dias, tire um final de semana. Mas se você se sente cansado, desgastado, separe um recurso para isso, faça isso, porque isso vai ser muito bom. Eu saí agora de um período assim com a nossa família, onde nós divertimos, passeamos, caminhamos muito à beira-mar, tomamos banho de lagoa, descansamos, foi um tempo maravilhoso. E eu estou falando aqui exatamente como alguém que viveu isso agora tão recentemente. E como sei que isso é importante? Colocar este princípio em prática na nossa vida. Ter esse tempo de diálogo, de comunhão, mais tempo com Deus, tempo para pensar, para refletir, para realinhar os objetivos. Faça isso, meu irmão. Separe este tempo. Guarde o sábado, como Deus fez. Deus não precisava fazer isso, mas Ele fez. E você pode fazer também. E você deve fazer também. Que seja, então, um tempo especial de comunhão com Deus, de gratidão a Deus, de renovação física, emocional e espiritual. Santifique este tempo de renovação de suas forças e de celebração das bênçãos de Deus na sua vida. Se você sente que precisa de fato dar um passo nessa direção, se você sente que tem tido um estilo de vida muito atribulado, extremamente desgastante, não tem conseguido separar esse tempo de forma regular, seja com uma parada semanal, seja durante um tempo maior,
Eu quero orar por você de forma especial. E se esta mensagem tocou no seu coração, no sentido de levá-lo a tomar uma decisão, eu preciso mudar nesta área, eu preciso adotar esse padrão de Deus para a minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, nesse momento, porque eu desejo orar por você de forma especial. Então, se você entende que precisa disso, fique de pé nesse momento, para que eu possa orar a seu favor. Vamos todos fechar os nossos olhos. E se esta mensagem falou ao seu coração, e você entende que precisa desta ajuda de Deus para conseguir diminuir o seu ritmo, para parar, para celebrar, ter um tempo com a sua família, ter um tempo sozinho, ter um tempo de refrigério, de descanso de forma regular. Fique de pé agora, para que nós possamos orar juntos por você. Querido Pai do céu, muito obrigado, porque a Tua palavra mostra há tantos e tantos anos o Teu padrão para as nossas vidas. E nós, muitas vezes, ó Pai, na correria do dia a dia, nós nos esquecemos disso. E nós não colocamos isto em prática. E por isso, tantas vezes, vivemos tensos, preocupados, ansiosos, desgastados. Não desenvolvemos os relacionamentos em família como poderíamos. E o que eu te peço agora, Pai, é isso. Que o Senhor possa conceder a cada irmão, a cada pessoa que está aqui, reconhecendo a sua necessidade pessoal. Que o Senhor conceda a cada um sabedoria para um tempo de descanso, de lazer, um tempo santo, santificado, um tempo de crescimento. Que não seja, Senhor, um tempo propício para o pecado, para seguir fora do Teu caminho, mas pelo contrário, Pai, seja um tempo de crescimento espiritual, de comunhão contigo, de renovação, para que voltando no dia a dia para o trabalho, volte com forças renovadas, com mais capacidade de produzir algo que glorifique o Teu nome, Pai. Ajude cada um. Sabemos que às vezes há dificuldades financeiras, que há limitações que impedem isso de uma forma plena. Mas mesmo com poucos ou muitos recursos, que possamos colocar isso em prática, Pai, e desfrutar dos benefícios desta prática que o Senhor mesmo, lá no começo, nos deu como exemplo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.